Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Grato ao Senhor nesta noite, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero agradecer a Deus pela vida da igreja, pela vida das irmãs, que a graça de Deus nunca se aparte da vossa vida. Fiquemos em pé, por gentileza, vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 27, nós vamos nos alimentar um pouco da poderosa palavra de Deus. Quero agradecer a Deus, me permita, a irmã Ana, pelo grande livramento que Deus deu à sua serva hoje. Eu creio que Deus está trabalhando na vida da irmã Ana. Acredito eu piamente que logo, logo a serva do Senhor vai estar retornando ao seu lugar em nome de Jesus. Salmos 27, vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o precioso nome de Jesus. O Salmo 27, ele diz assim, primeiro verso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quantos dizem amém? Amém. Pai das luzes, nós queremos te louvar nesta noite. Queremos enaltecer o teu nome, que está acima de todos os nomes. Eu tenho a honra de mais uma vez estar aqui nesta tribuna, neste púlpito, para juntos com a tua igreja nos alimentarmos da tua palavra. Continua abençoando os teus filhos, as tuas filhas, que humildemente se dirigiram de suas casas para juntos nos alegrarmos na tua presença. Dá uma bênção especial a cada um, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis sentar nesta noite, nossa primeira Santa Ceia do ano. Estou muito feliz em ver as irmãs aqui reunidas para juntos darmos glórias ao nome de Jesus. Sabemos que não foi fácil nós chegarmos aqui nesta noite, vencemos barreiras, mas chegamos. Você pode dizer amém? Amém. Chegamos. Ele nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite
para rendermos glórias ao nome que está acima de todos os nomes. Estamos começando hoje nosso primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2024. Eu quero começar hoje e quero terminar o ano na presença do Senhor. O nosso Deus, glória a Jesus. Qual é o estado aqui, irmã? Quero mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Damião, Ceará, na cidade de Icó, né? Está nos ouvindo através do Zap. E manda a paz do Senhor Jesus para todos. Pai do Senhor, meu querido Deus, abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus. Querida igreja, queremos agradecer também pela vida da pastora Sandra, que tem chegado. Deus abençoe ricamente. A senhora tem liberdade de tomar assento aqui no púlpito, viu? Glória a Jesus. Queridos irmãos e mães, Davi, quando nós vamos falar de Davi, eu acho interessante que Davi, eu costumo dizer que ele aparece no cenário bíblico no dia que Deus rejeita Saul. Mas é bom entendermos uma coisa: a rejeição de Deus com Saul não era uma rejeição a princípio espiritual, era uma rejeição como liderança política. Deus deu uma ordem para Saul, e a ordem, nós aprendemos isso há uns dias atrás, foi ele eliminar os amalequitas. Porém, Saul não obedeceu à voz de Deus. E é um perigo quando a gente não obedece à voz de Deus. E aí Deus dá um recado para o profeta Samuel. E diz assim: Samuel, vá na casa de Saul, vá lá no palácio, entregue uma mensagem para Saul e diga para ele que vá lá no território de Amaleque e destrua tudo. Saul cumpriu a palavra? Obedeceu? Não. Foi o que ele fez? Livrou umas vaquinhas, livrou umas cabrinhas, umas ovelhas, umas coisinhas. E a pior desgraça que Saul fez foi livrar Agag, que era o pivô de tudo. O rei Agag. E quando Samuel chega, quando ele vai orar, Deus novamente se revela para Samuel e diz assim: Samuel, eu rejeitei Saul. Por causa de quê? Da desobediência dele. Olha, irmão, Samuel gostava tanto de Saul, amava tanto Saul, que nesse dia Samuel passou a noite em vigília. Porque o intuito de Samuel era reverter a história. Ele orou a noite todinha. Quando foi pela manhã, o Senhor disse: a palavra é a mesma. Não quero mais Saul como rei de Israel. E Deus agora chama Samuel, diz: vá lá entregar a mensagem para ele. Samuel, muito triste, angustiado, foi lá entregar a mensagem da chave do apartamento, do carro zero,
que vai entrar dinheiro na conta, que você vai ganhar a barra de ouro, é muito bom. Entregar a seu amigo essa mensagem, aqui é melhor ainda. Agora, dizer a quem você ama e gosta, assim, você olhar no olho e dizer assim: olha, Deus mandou dizer para você que Ele te rejeitou no trono de Israel. E aí, tu ia lá dizer? Samuel orou a noite todinha. No final da noite, amanhecendo o dia, Deus disse: a mensagem continua a mesma. Diga a ele que eu não quero mais ele como rei. Agora você, depois que entregar a mensagem, você vai fazer o seguinte: você vai lá na cidade de Belém. Lá tem um homem que tem 8 filhos. E eu tenho escolhido um para ser rei no lugar de Saul. O que eu acho interessante em Deus, Deus não podia ter escolhido um dos filhos de Saul, Jonatas, por exemplo, que era um exemplo de homem de caráter, de homem de Deus. Mas Deus disse não. Quando Deus rejeita Saul no trono, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu dizia ontem aqui que a atitude de alguém reflete em toda a sua parentela. Não foi assim isso? Quando Deus diz assim: eu estou rejeitando Saul, Deus não está simplesmente dizendo que está rejeitando só Saul. Deus está rejeitando a sua descendência no trono de Israel. A desobediência de Saul trouxe consequência para a sua descendência. Aí Deus escolhe outra família que não tinha nada a ver com o parentesco de Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. Uma cidadezinha pacata chamada Belém, outra expressão, Efrata. E quando Samuel chega lá, que Samuel era um homem tão respeitado, porque a unção de Deus na vida de Samuel era algo terrível. Quando ele chegou na cidade, as pessoas correram e disseram: é de paz a tua vinda? Ele disse: eu vim sacrificar ao Senhor. E a palavra diz que Samuel disse a Jessé: olha, Deus tem escolhido um dos teus filhos. Chama tudinho aí. Aí vem Abinadab, Eliabe, Samar. Primeiro se apresentou os fortões, os altos, aqueles que tinham, porque infelizmente a raça humana tem dessas coisas. Atenta logo para a aparência, traz logo fulano, tem um braço mais forte, tem um tipão, os famosos saradões de hoje, né? Traz ele, que quando Samuel não ia cair no negócio, na conversa. Quando os cabas se apresentaram lá, Samuel já ia, o senhor disse: Samuel, não, ele não. Já iam vindo os camaradas errados. E aí quando passaram-se os 7 filhos de Jessé, Samuel olhou para Jessé e disse assim: ô Jessé, já acabou os mancebos, já encerrou tudo, porque talvez Samuel naquele momento disse assim: mas será que Deus realmente falou comigo? Porque até então Deus não tinha dito que tinha 8, mas Deus disse que tinha os filhos dele. A gente conjectura, mas é uma probabilidade de Samuel não saber exatamente a quantidade de filhos. Porque ele faz uma pergunta: ainda tem alguém? Jessé disse: tem. Tem. E cadê ele? Onde ele está? Está lá no campo. Fazendo o quê? Cuidando
das ovelhas. E no campo tem muitas coisas. Tem carrapicho, tem muita coisa. Só que Samuel disse assim: olha, ninguém assenta à mesa sem que ele chegue. Deus já começou a honrar ele antes que ele chegasse na reunião. Porque quando Deus quer honrar é assim, ele honra antes de chegar na reunião. Só que Jessé disse assim: ele é baixinho, de pequena estatura, cinzudo, fala pouco. Tem gente que fala demais, eles falavam pouco. Ele é de gentil presença, ou seja, não atraía muito a atenção quando chegava. Isso foi um testemunho que deram dele lá na frente. É um exímio tocador, compositor, e tem o principal: o Senhor é com ele. E o texto diz que quando ele chega, o Espírito de Deus fala para o profeta Samuel e diz: é esse aí. A Bíblia diz que quando Samuel unge Davi como rei, o Espírito de Deus, a expressão é essa, viu, irmãos? Se apossou dele. E depois que o Espírito de Deus se apossa de alguém, irmão, não tem para onde não. Ele pode tentar mudar o caminho quantas vezes quiser, mas o Espírito de Deus já se apossou. Pode tentar traçar o plano, o projeto que tentar traçar. Pode pensar, fazer o que fizer, mas eu quero dizer que quando o Espírito de Deus se apossa de alguém, acabou-se, é de Deus. Não tem para mais ninguém. Só que Davi começou a sua vida aparentemente estava tudo normal. Primeira coisa que Davi arrumou um problema foi com os próprios irmãos. Foi, pastor? Foi. As primeiras pessoas a reprovar a tua chamada são os de casa. Vão ser os primeiros a começar a agir de forma que venha tentar te desanimar, te parar. Muitas vezes são os primeiros, e eu vou ser bem categórico, a dar espaço para ser usado pelo adversário para tirar a tua chamada. E a Bíblia diz que Jessé um dia chamou Davi e disse: meu filho, vá lá no arraial, onde estão os seus irmãos. Lá os irmãos de José, tudo, ou melhor dizendo, de Davi, tudo alto, forte, mas era tudo frouxo. Escaba tudo, né? Se fosse hoje, tudo malhadão, não sei o que, aquela conversa toda, mas é tudo frouxo. Porque quando Davi chegou lá no arraial, havia guerra constante por muito tempo, praticamente durante quase todo o reinado de Davi, de Saul e Davi, entre Israel e os filisteus. E quando Davi vai levar o alimento para seus irmãos, que ele chega lá na batalha, ele procura saber o que está acontecendo, e alguém diz assim: tem um camarada aí, um tal de um gigante. Tenha medo de gigante não, viu, irmão? Com Jesus não tem gigante certo. E toda vez que ele se levanta, Israel se espalha. Israel está tudo quietinho. Quando Golias se levanta, Israel corre todo mundo. Aí Davi vai lá e pergunta: quem é esse Golias aí?
Quando Davi vai procurar saber o que está acontecendo, os irmãos dele são os primeiros a olhar para ele e dizer assim: tu está fazendo o que aqui? Com quem tu deixasse aquelas poucas ovelhas? Davi não era um irresponsável, não, ele era responsável. Eu bem sei a presunção do teu coração. E ninguém conhece o coração de ninguém, irmão. Ninguém conhece o coração de ninguém, irmão. Quem conhece o oculto lá dentro é Deus. Tem gente achando que conhece A, B, C, que ninguém conhece ninguém, não. Você não conhece nem você próprio, que você muitas vezes tem ação que você pratica, que você para assim e diz: meu Deus, eu fiz isso. E quando Davi está lá, Davi já começa a sua vida sendo perseguido, e os primeiros a perseguir Davi foram seus irmãos. Não vá se entristecer porque tem alguém da tua família te perseguindo porque tu quer fazer a obra, não, irmão. É normal. Só tem que ficar firme. Porque às vezes o negócio vem para tirar a gente, para desestruturar a gente, para nos desestruturar. E Davi começa. E aí Davi vai lá procurar saber quem é esse... Vou usar uma linguagem que a Bíblia não usa, meu irmão. Quem é esse brabão aí que está gritando, esperneando, e botando Israel para correr, e botando meus irmãos, que é tudo brabo, são os primeiros a correr. Isso é Golias. Quase 3 metros de altura, ou mais de 3 metros, se não estiver equivocado. Davi disse: é o quê? Davi, pequenininho, irmão. Se eu quero falar com ele. Negócio tremendo, né? Mas a Bíblia tem uns negócios assim que a gente fica sem entender. Se eu quero falar com ele, eu quero mostrar uma coisa para ele, que aqui em Israel tem Deus. Eu vou mostrar para Golias quem é que manda. Que há Deus em Israel. Golias ainda foi a foice, disse assim: se aí tiver homem, tem homem aí, manda um para cá para brigar comigo. Quando a gente brigar e se vocês ganharem, a gente vai ser escravo de vocês. E se vocês perderem, vocês vão ser nossos escravos. Só que não aparecia um, irmão. Salmo 27 diz o quê? Leia aí, por favor. O que é que diz aí o Salmo 27? Hein? Hein? Terei medo de quem? O senhor está comigo, irmão. Ô, irmão, dá vontade de a gente sair correndo, dando glória a Deus. Aí vão dizer que a gente está doido. O senhor está comigo. Tenho medo de nada. Golias faz medo não, irmão. O exército dos filisteus também não faz medo não. Porque o Senhor está comigo. Não tem medo de quê? Eu quero falar primeiro com o rei. Aí o rei está lá, Saul. Saul também era outro brabo, mas não queria enfrentar Golias. Saul fez uma proposta, sabe? Quem derrotar Golias, o exército junto com o exército dos filisteus, vai casar com a minha filha, vai ter a casa isenta de imposto, eu vou enriquecer a família. Não apareceu um caba corajoso para ir lá. Se dependesse daqueles cabras, a filha do rei ia morrer titia. Mas Davi não estava interessado na filha do rei. Davi não estava interessado no dinheiro do rei. Davi não estava interessado em a sua casa não pagar imposto. A única coisa que Davi estava interessado era para mostrar a Golias que em Israel tinha um Deus que era o Deus Todo-Poderoso e que poderia derrotar Golias.
Aí Davi foi lá. Ei, eu quero falar com o senhor. O rei disse, pois não, filho. Eu quero brigar com aquele homem, eu quero lutar com ele. Irmão, parece que eu estou vendo Israel dando uma gargalhada. Quem, tu? Sim, sou eu mesmo. Rapaz, como a Bíblia não diz, mas como se Saul dissesse, vê o tamanho daquele menino. Não tem problema não, o Senhor está comigo. Deixa eu contar duas experiências para o rei, antes do rei falar mais alguma coisa. Eu estava lá cuidando das ovelhas de meu pai. De repente apareceu um leão. Aí o leão já estava com a ovelha agarrada. Rei, eu fui lá e peguei na barba dele. Era um leão novo ou velho? Com experiência ou sem experiência o leão? Mas não venceu Davi. O Senhor era com Davi. Diga assim para sua irmã, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eu fui lá, peguei pela barba assim, e pegou perto da boca do leão. Porque quem pega na barba está próximo à boca e os dentes. Peguei pela barba assim, tomei a ovelha e botei ele para correr, bateu o leão. Tem outra experiência, meu senhor. Se fizesse isso, fiz. O Senhor é comigo. Outra vez eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, daqui a pouco eu olhei, tinha um urso agarrado com uma. Eu fui lá, catei na linguagem do sul, catei o urso, arranquei a ovelha e matei o urso. Sabe, disse, rapaz, então, vamos ver o que é que vai dar, né? Ô menino, traz aí a minha armadura. Davi não tinha experiência de nada, irmão, na guerra. Davi botou a armadura e ficou para lá, sambando para lá e para cá. Foi assim, desse jeito. Davi do tamanho de nada. Saul alto. Quando botou a beca de Saul, a calça riou, ficou folgada. Foi um negócio meio desmantelado, irmão, um negócio meio fora de esquadro. Davi olhou para o rei e disse, meu senhor, dá não para vestir esse negócio não. Eu só quero que o senhor me dê autorização para ir lá. Eu só vou precisar de uma única arma. Eu vou lá no ribeiro. É no ribeiro que Deus quer falar com você. Desça lá no ribeiro. Davi disse, eu só preciso de uma funda, que era a arma que ele usava. Era um instrumento que no meio tinha uma partezinha, com umas hastes. Ele colocava o seixo no meio, como o badoque, só que o badoque tem dois. Ele tinha algumas hastes, que ele fazia, colocava ali, fechava, girava, e na hora de soltar, soltava uma das hastes ou duas, e o seixo foi certinho. Quando Davi chegou diante do gigante, Golias olhou de longe assim, e ainda soltou uma gracinha. Não tem homem em Israel não, é? Para mandar esse moleque, esse menino brigar contra mim? Ah, menino, hoje eu vou te matar. Vou entregar a tua alma, o teu corpo às aves do céu. As aves do céu eram o quê, irmão? Urubu. Davi disse assim, ô Golias, tu vem a mim com duas coisas, espada e lanças. Mas eu vou a ti só com uma coisa, em nome do Deus de Israel. E hoje, Davi profetizou naquela hora, o Senhor entregará a tua vida em minhas mãos. Quando Davi disse isso, Saul ficou endemoniado. Se eu pegá-lo agora eu pego ele. E lá vem Saul para cima, Golias para cima de Davi. Só que a palavra diz que Davi jogou lá aquele seixo. Quando Golias caiu,
já caiu pronto. Davi pegou a própria espada do gigante, decepou a sua cabeça e levou para Saul. Aí agora Israel criou coragem para enfrentar os filisteus. O texto nos diz aqui: confiança em Deus e anelo, desejo pela sua presença. Interessante aqui é que Davi não estava atrás de prata, de ouro, de bronze, de riquezas, honras e glórias. Ele só queria uma coisa: a presença de Deus. A presença do Senhor em nossa vida é tudo, irmãos. E Davi, em sua expressão, começou enfrentando a perseguição dos seus irmãos. Veio Golias. Davi começou passando por umas situações. A filha que ia ser esposa dele, que era Merabe, foi dado a outro. O rei não disse que a filha, casamento, já deu a outro. Davi, quando começou a ir para as guerras, Saul se dirigia para um lado, Davi para outro. Quando eles voltavam das guerras, aí as mulheres das cidades, as moças, não tiveram o que fazer. Aí fizeram a composição de uma música. Qual foi, pastor, a música? Com letra e tudo. Saíam cantando, dançando e batendo palmas. Saul matou 1000, Davi matou seus milhares. Saul matou 1000, Davi matou seus milhares. Quando Saul ouviu isso, como é que é? Deram 1000, só 1000 a mim, deram milhares para ele. O que faltam dar mais a ele no seu reino? Aí começou a perseguição. Começou a perseguição. Saul, por diversas vezes, tentou ceifar a vida de Davi. Agora tem um detalhe. Saul só projetava, só tentava tirar a vida de Davi quando estava endemoniado. Que a Bíblia diz que o espírito maligno vinha sobre ele, um espírito mau da parte do Senhor. Pastor, um espírito mau da parte do Senhor, sim, autorizado por Deus. Autorizado, porque se Deus autorizar, irmão, sai de baixo. Só quem liberta é Ele. E alguém deu um conselho ao rei: olha, tem um jovem aí que toca bem, é animoso, sisudo, de gentil presença. O Senhor é com ele. Qual é o nome dele? Davi, filho de Jessé. O rei faça o seguinte: quando o rei tiver nesses momentos difíceis, coloque ele. Quando ele começar a tocar o seu instrumento, o rei vai se sentir mais aliviado, melhor. E aí o rei mandou chamar Davi. E tinha momento, irmão, quando Davi estava tocando, Davi já começava a tocar e aqui, ó, ligado de Saul. Saul era mau, irmão. Parece que eu estou vendo Davi, a Bíblia não disse isso não, irmão, estou conjecturando. Parece que eu estou vendo Davi assim, ó, tocava, dedilhava a harpa e ligado. Se qualquer momento o diabo pode tomar ele aí e eu tenho que estar ligado para dar um salto aqui. Quando Davi menos esperava, lá vinha a lança. Davi pulava, a lança pegava na parede. E Davi foi perseguido toda a sua vida por Saul. Mas Davi disse assim: a quem temerei? Se o Senhor é a minha salvação, é o meu livramento. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ninguém vai me colocar temor. Tem gente aí, irmão, crente, superstição, medo de gato preto.
Não, irmão, pode passar preto, vermelho, azul, branco, roxo, laranja. Não tem problema não, irmão. Pronto, O que é que os bichinhos têm a ver com isso? É crente que quando passa por uma coisa assim, já... Ai, irmão. Tem medo de quê, irmão? Se o Senhor está conosco. Os bichinhos muitas vezes não tem nada a ver e as pessoas fazem essas coisas. E a palavra diz que no versículo 27, capítulo 27, versículo 2, Davi diz assim: quando os malvados, porque tem gente que é malvado, hein, irmão? Tem gente que gosta de fazer malvadeza. É assim ou não é? Tem gente que sente prazer em fazer malvadeza com o outro, fazer maldade. Fica feliz quando faz uma maldade. Parece que dorme o melhor sono daquele dia porque fez uma maldade contra alguém. Davi diz: quando os malvados, verso 2, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçarão e... Ou seja, tropeçaram e caíram. Porque isso aqui que Davi está fazendo aqui, irmãos, ele está dando um testemunho. Versículo 2, leia aí. Versículo 2 é um testemunho. Olha, não é, a expressão não é investirem, é investiram. Não é se chegarem, é chegaram, como leu a irmã. Ou seja, está dando um testemunho. Porque a gente às vezes lê assim, quando eles investirem, né? Não, Davi está dizendo, eles investiram. É passado, o verbo está conjugado no passado, o verbo investir aqui. Só que eles investiram, mas aconteceu o que com eles? Tropeçaram e caíram. É testemunho aqui. Davi está dando um testemunho do que aconteceu com ele. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmão. Davi diz: eles tropeçaram e... Pronto. Você se preocupar mais com o quê? Não precisou Davi resolver nada. Davi resolveu no quarto, de joelho dobrado. Quer resolver os negócios? Vai para o quarto. Vai na porta de ninguém. Não, senhor, não, senhora. Veja o testemunho que Davi dá aqui, irmão. Coisa linda. Tem umas coisas que Deus revela na hora, assim, viu? Deus revela a gente na hora. Quando os malvados, meus adversários, aqueles que tentaram fazer maldades contra mim, e meus inimigos, 3 categorias de gente: os malvados, os adversários e os inimigos. Meu Pai eterno. Era 3 grupos violentos, viu? Grupos violentos. Veja como Davi estava cercado. Quem eram os grupos, irmão? Os malvados, os adversários e os inimigos. Fizeram lá todo o esquema para acabar com Davi. Eles vão acabar com ele. Vamos arrebentar com ele. Tem umas coisas que eu falo que não está no texto não, mas não foge da linha de raciocínio do texto. Só que Davi dá o testemunho dizendo o seguinte: quando eles fizeram isso tudinho, deixa eu usar a linguagem popular e bem nordestina, aquela que a gente escuta todo dia, deu errado para eles. Eles tropeçaram, caíram.
Davi não está aqui se vangloriando, não, está dando um testemunho. Um testemunho do que Deus fez com ele. Livrou ele dos malvados, dos adversários e dos inimigos. Ele diz assim: eles, segundo Davi aqui, eles estavam investindo contra a vida de Davi. E o projeto deles, qual era? Qual era o projeto dos três grupos? Trucidar Davi, destruir Davi. Ao ponto, parece que eram até canibais, né? Eu sei que a expressão aqui tem outro sentido, mas parece que eram até canibais. Comerem as suas carnes, destruírem Davi. Mas Davi disse: tropeçaram e caíram, porque a minha confiança está no Senhor. Eles vão fazer planos, vão tentar, vão arquitetar, vão fazer a reunião, vão fazer o projeto, mas na hora de executar o projeto da maldade, da destruição, Deus vai pegar o projeto e vai rasgar ele. E nós vamos sair vencedores pelo poder do sangue de Jesus. Para a gente fechar aqui, aí Davi, ele agora diz assim: ainda que um exército me cercasse. Isso aqui é convicção, viu, irmão, do que quer, viu? De quem está com ele. O meu coração não temeria, ou seja, não teria medo. Ainda que a guerra, guerra. Tem hora que a guerra está travada, né? Mas Davi diz assim: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, glória a Deus, nele eu confiaria. A sua confiança está em quem? Fica tranquila, fica tranquilo. Tem hora que você diz assim: mas Jesus, a guerra está grande. Davi disse: ainda que a guerra, versículo, se levantasse contra mim, eu permaneço confiando nele, porque ele vai desfazer a guerra. Ele vai abater os malvados, os adversários e os inimigos. Era isso que Davi estava dizendo. E para nós fecharmos, Davi conta um pedido que ele fez ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, mas Davi deixa claro uma coisa aqui: eu pedi, mas eu vou fazer a minha parte. Porque a Bíblia ela é completa, viu, irmão? Às vezes a gente passa batido. Não pode passar batido não. Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor. Mas Davi está dizendo aqui também: eu vou fazer a minha parte. Qual era a parte que ele estava dizendo que ia fazer? Eu vou buscar. Porque às vezes a gente fica só no falar. Ah, Senhor, amanhã. Senhor, não deu hoje não, mas amanhã. Senhor, hoje não deu não, mas daqui a 3 dias, Davi disse: eu vou buscar. Eu pedi, mas vou buscar. E ele fala o que é que ele quer: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, a glória do Senhor, e aprender no seu templo. Que Deus abençoe a igreja ricamente. Davi foi perseguido, mas ele confiou em Deus. O Senhor fez com Davi o que ninguém poderia fazer, minhas irmãs. Igreja do Senhor, cuidou dele,
Deus vai continuar cuidando de mim, vai continuar cuidando de você. Tenha certeza disso. Fiquem